Opa, deu uma Acho que caída? deve ter caído. É, deu uma caída. Caída, eita, mas tudo bem. A gente retorna aqui. É, Pronto, eu vou começar onde eu parei, né? Então a gente começou a entender que o comunismo, desde seu começo, principalmente com Marx, ao desenvolver a sua crítica ao capitalismo, ele já vem percebendo que a religião, principalmente a cristã, fazia uma certa oposição, não de forma consciente. O cristianismo ele não aparece para Marx como um inimigo, né? Não, na verdade o cristianismo não é inimigo de ninguém, né? As pessoas que são inimigas do cristianismo, porque o cristianismo bíblico ele trabalha sobre a natureza humana, que é a natureza pecadora, caída, que precisa de salvação. Então, mas Marx percebe que os trabalhadores da época, né, no começo da Revolução Industrial, estavam quase aderindo à fé revolucionária de Marx. Mas quando eles voltavam para as suas sinagogas, para os templos protestantes, calvinistas, arminianos, eles ouviam pregações que iam de contra ao posicionamento ideológico de Marx. Porque Marx também não só faz o ponto de vista ideológico, mas também o ponto de vista econômico, né? Que vai criticar o próprio catolicismo, né? Não somente a religião, o próprio o sistema econômico capitalista, que é o do capital, né? Mostrando que o capitalista ganha em cima do trabalhador 10 mil vezes, por exemplo, muito mais do que ele poderia distribuir e tudo mais, pagar o seu funcionário. Mas, no futuro, vários pensadores e economistas já conseguiram quebrar essa teoria da mais-valia, né? Tudo mais. Então, Marx critica tudo e a todos. Marx vai criticar todo mundo. Inclusive, ele vai criticar o movimento utópico socialista. Ele é que vai dizer, não, eu criei o próprio comunismo científico, né, com Marx. Marx, na verdade, faz um grande estudo. É uma pessoa que realmente ele devotou sua vida toda a essa fundamentação científica da proposta socialista para o comunismo. Então, Marx ele cria o comunismo científico para se conseguir, dentro da academia, apresentar a melhor forma possível para que as pessoas conseguissem acreditar nessa ideologia, nessa ideologia. Então, muitas pessoas que acreditam que o cristianismo e o comunismo são compatíveis é porque elas não conseguem entender a distância e a distinção do que vem a ser a ideologia e o cristianismo. O cristianismo não é ideologia, conservadorismo não é ideologia, já os posicionamentos de um determinado grupo de pessoas podem ser ideológicos ou não. Então, Marx critica a sua época, a sua estrutura nascente econômica. Obviamente, há de fato os defeitos. Não podemos negar os defeitos de todo um desenvolvimento construído por meio do capitalismo. Mas esses defeitos não são aqueles que Marx usa para conquistar seguidores para sua causa. Esses defeitos fazem parte dos próprios processos que vão, né, conduzir a humanidade a algo bom. Imagine que antes do próprio capitalismo não existia o SUS. O SUS é péssimo. O SUS, o sistema público de saúde, é péssimo. Mas imagine uma época que não existia nem o próprio SUS. Como era para você ser atendido? Veja a barbaridade, né? Então o SUS surge como parte desse desenvolvimento. O próprio Estado vai surgir, não da noite para o dia. A Constituição, o Estatuto, não é da noite para o dia, né? Mas há um desenvolvimento que não segue uma agenda, diferentemente de pautas ideológicas, que segue rigidamente um plano de dominação mental e cultural. Então Marx vai criticar todo mundo e vai dizer que ele conseguiu mostrar
a estrutura melhor para a sociedade, que é o comunismo. Então, ele começa as suas ideias com o socialismo. É justamente aí, Marcos, que muitas pessoas vão aceitar a esquerda por meio do socialismo, porque o socialismo ele começa com o quê? Com igualdade, fraternidade e justiça. São palavras muito bonitas, mas com sentidos no marxismo totalmente diferentes do que a gente imagina. Então, quando a gente realmente vai se aprofundar nesses detalhes, você percebe que são essas três palavrinhas que conquistam pessoas mais carentes e até pessoas que têm um grau de estudo mais avançado, por causa de três palavrinhas. E essas três palavrinhas estão na Revolução Francesa. Só que, quando a gente percebe aquela mudança de governo, de estrutura de governo, que é um pouco antes de Marx, você percebe que as pessoas que não acreditavam tanto nesse significado que estavam entrando em vigência foram conduzidos ao extermínio. Então, o próprio pensamento socialista, ao ser de fato praticado, ele conduz pessoas que não acreditam nesse sistema à morte, à tortura, a vexame. E um outro fator que conduz pessoas ao socialismo, a religiões conduz ao comunismo, né? Por exemplo, no ambiente evangélico, é a teologia da libertação, que são pastores, você deve conhecer, né? Assim, esse termo, que acreditam que o socialismo é compatível com o cristianismo, é a teologia da libertação. Dentro do catolicismo, é a teologia da missão integral. O Papa Francisco, o atual Papa, ele é adepto dessa corrente. Então, a turma da esquerda está aplaudindo ele. Ninguém critica ele. Todavia, os papas do passado, como João Paulo II e Papa Pio XII, condenavam veementemente qualquer católico que apoiasse candidato de esquerda, socialista. Então, são palavras que conseguem infiltrar na nossa mente para conduzir pessoas a esse movimento ideológico, que não tem nada a ver com o cristianismo. Deixa eu pegar aqui o livro aqui, eu vou fazer a citação dele. O comunista exposto. Tá? Ele é escrito por Skozen. Skozen, ele foi um agente do FBI. Ele foi um trabalho muito importante, foi um dos principais livros, foi um dos primeiros livros que eu estudei sobre o comunismo. Ele fala aqui sobre subtítulo Desvendando o Comunismo e Restaurando a Liberdade. O interessante é que Skozen, diferentemente de muitos evangélicos que aceitam o comunismo, Skozen, ele faz parte de uma seita, a seita mormonismo. Veja só, um cara de uma seita faz um livro mostrando que o comunismo é errado. E muitos evangélicos que têm a Bíblia nas mãos, e o comunismo é certo. Veja que contradição. É para ser oposto, né? Um cara de seita que está perdido, que não tem Jesus, é para, né, fazer o oposto. Mas o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo contraditório. Você não tem regras para basicamente nada. Então, Marx surge querendo modificar a história. É justamente aí que muitos movimentos sociais conseguem apoio de pessoas. Um outro exemplo de como as pessoas acreditam que o comunismo e o marxismo é compatível com o cristianismo é a questão das minorias, grupos de minorias, né? O negro, né? O homossexual, a turma do LGBT. Eles sempre estiveram na sociedade, mas eles estão caminhando e sendo soldados. Eles são objetos de conquista, não para que seus direitos sejam de fato conseguidos, né? Porque eles devem ter direito, eles devem ter direito. O conservadorismo e a sociedade ocidental não nega direito a ninguém, mas a turma da esquerda usa-os de uma forma negativa para destruir a estrutura da nossa sociedade. Então, você percebe que esses grupos são conquistados porque o socialismo, a primeira fase de transição para o comunismo,
passa a sensação para esses grupos, ou para pessoas que não fazem parte de grupo nenhum, o fato de estar e de querer ajudar essas pessoas. E não é bem assim. E não é bem assim na prática. Isso é apenas uma conquista que, quando você realmente abraça as pautas, por exemplo, um exemplo melhor é o feminismo. O feminismo diz que quer defender as mulheres, que as mulheres ganham menos, porque as mulheres trabalham mais, porque tem pouco emprego. O feminismo usa várias narrativas, né? Mas, no fundo, o que o feminismo quer de verdade é a ideologia de gênero. É a negação da natureza humana. Mulher não nasce mulher, homem não nasce homem, torna-se homem ou torna-se mulher. Eles querem apenas a ideologia, nunca a pessoa. Então, é só um exemplo que eu estou dando, Marcos, para você perceber como o comunismo ou marxismo consegue, por meio de palavras, ou por meio de semelhança, de querer ajudar o próximo, dessa forma conseguir pessoas para esse movimento. Então, infelizmente, é algo que está acontecendo, que a gente precisa aí trabalhar melhor e realmente precisa, de fato, na verdade, Marcos, as políticas públicas que existem, que lidam com esses fatores, elas existem não para criar ideologias. A política não cria ideologia. Ela preserva instituições que beneficiam todas as pessoas, independentemente da sua cor, do seu credo religioso, da sua forma de pensar, independente. Ela não visa priorizar um grupo, ela prioriza todos os grupos, entendeu? As políticas públicas têm que priorizar todos os grupos, independentemente se você está ou não em um grupo inserido. Então, acho que os políticos deveriam realmente trabalhar mais isso, sem querer passar para eles ideologias. A gente não precisa de ideologia nenhuma. Caso é que dizer, né? Precisa de uma ideologia para viver. Mas nós não precisamos de ideologia para isso. Então, eu acho que é por aí que as pessoas se confundem e se perdem. A gente precisa realmente entender que a nossa sociedade é fruto não de revoluções, não de guerras, mas fruto de um pensamento cristão, filosofia e de direito. E esses três elementos o comunismo quer acabar. Então, Marcos, você me perguntou qual é a melhor forma de definir o comunismo. Você me perguntou isso em um texto. Bem, existem várias formas de definir o comunismo. Vou definir de duas formas, tá? Uma com o escritor comunista e a outra com o escritor que eu uso como anticomunista. Que eu acho que eu não... Tá aqui. Eu vou citar o primeiro de Claudio de Andrade, Dicionário Teológico. Esse aqui é um anticomunista. Vou citar esse aqui, a definição dele. Depois eu vou fazer uma citação de definição de um seguidor do comunismo, para assim você perceber que estamos sendo justos, né? Estamos mostrando pessoas que não acreditam no comunismo por várias razões e também mostrar como o próprio comunismo comunica o comunismo, né? Para a gente não distorcer o próprio comunismo, né? Aí não pode ficar no mesmo erro dele, tá? Aqui na página, de uma forma rápida, não vou fazer toda a citação. O autor diz assim: doutrina sistematizada por Karl Marx e Engels, que propõe uma ordem social, política e econômica, onde os meios de produção de riqueza sejam controlados unicamente pelo Estado. Nesse sistema, pouco valem os direitos individuais de propriedade. Então, ele diz mais coisas, mas só para entender. No comunismo, no estabelecimento do comunismo, o Estado desaparece para dar ênfase ao Partido Comunista. Em vez de ser o Estado que rege a sociedade, é o Partido Comunista que substitui o Estado. Entendeu? E nessa troca não existe a individualidade das pessoas, e sim a coletividade. Ou seja, a liberdade individual deixa de existir e passa a ter a liberdade coletiva. Um exemplo disso foi o uso de máscara. Então você só podia entrar em um supermercado, em uma farmácia, se estivesse com máscara, por causa dessa mudança superficial de liberdade individual e liberdade coletiva. As igrejas também passaram por isso,
né? Todo mundo tem que estar usando máscara por causa da liberdade coletiva, certo? E também isso demonstra como é o comunismo e a sua definição. Já no o próprio comunismo define o comunismo de uma forma muito simples. Assim, o comunismo é o último desenvolvimento histórico da sociedade humana, dentro de uma visão marxista da história. Então, nesse ponto aqui, em que o próprio comunista define o comunismo, ele entende que, nesse instante, quando o comunismo passa a existir, é quando passou-se por uma revolução, o fim dos combates, das lutas de classes. E ele entende que esse comunismo fazia parte, na mente de Marx, ou do marxismo, fazia parte do passado. Havia um passado em que o comunismo existiu e foi substituído pela propriedade privada. A partir do momento que existiu a propriedade privada, o comunismo decidiu existir e, consequentemente, veio a liberdade individual e, assim, o comunismo para de existir. E ele vai profetizar uma espécie de escatologia, que é o fim do capitalismo para dar origem ao comunismo. Então, temos a definição de um autor que não é comunista e uma definição de um autor que é comunista. Deu para entender, Marcos? Alguma dúvida assim na questão? Sim, explicou muito bem, né? Muito bem. Deu? Pronto, perfeito. Então, uma coisa importante a ser também dita, Marcos, é que quando nós que somos antimarxistas, não estamos dizendo com isso que nós somos inimigos de pessoas. Não é isso. Muitos podem entender isso, né? É ao contrário. O fato de você ser antimarxista é porque você acredita que existe uma verdade absoluta. Diferente do comunista. O comunista não acredita numa verdade absoluta. É tanto que, originalmente, o marxismo, ele era ateísta. Ser ateu, na sua prática, na sua forma original, quer dizer que não existe verdade absoluta. Com o passar do tempo, você vê que o país que vai aceitar o marxismo estabelecido por Marx é a Rússia, que era a antiga União Soviética Socialista, na Revolução de 1917. Eles vão implementar o comunismo, mas de uma forma muito abrupta. Porque na época, Marcos, não sei se você conhece, a Rússia, que hoje é a Rússia, não era uma nação, um país capitalista. Era um país ainda no período feudal. Era um país muito atrasado, diferentemente da Europa, que estava já em desenvolvimento capitalista. A Rússia, a antiga a União Socialista, estava no período do feudalismo. Então, os governantes que admitiam o marxismo forçam toda a população a passarem para o comunismo de uma forma muito forçada, muito para o capitalismo de uma forma muito radical. E é tanto que acontecem tragédias nesse interim para estabelecer o comunismo. Depois vem a Segunda Guerra Mundial. Então, esses países que aceitaram o comunismo só trouxe tragédias. E não há como negar isso. A não ser que você consiga realmente criar uma espécie de distorção cognitiva na sua mente para você conseguir apoiar uma ideia como essa. E o comunismo, de forma nenhuma, Marcos, ele promove justiça aos pobres e oprimidos. Mas isso faz parte da narrativa do movimento da esquerda. Eles usam o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, para que eles estejam no poder. O que eles querem é o poder. Eles não querem realmente melhorar a vida de ninguém. Eles querem fazer que o Estado seja uma mãe que sempre estenda as mãos e que nunca consiga fazer o indivíduo
é andar por suas próprias pernas. Eles não querem que o indivíduo conquiste os seus ideais, as suas ideias. E não quer que você, por si só, consiga vencer na vida e quer escravizar as pessoas. Para isso, eles precisam estar no poder. É como George Orwell, né, na Revolução dos Bichos, ele vai dizer, é a substituição de um grupo por outro. Eles precisam que esses grupos sejam trocados para conseguir o poder a todo instante. Então, eles são muitos inteligentes nesse sentido. Os teóricos do marxismo são muito inteligentes. Só que os seguidores hoje deles não são. Aí você faz uma pergunta, você mostra a fonte histórica, uma citação, eles ficam perdidos. Mas os revisionistas, os marxistas no passado, são muito, mas muito inteligentes. Não duvido disso. É tanto que quando você entende que existe religioso apoiando grupos de esquerda, é porque na revisão da escola de Frankfurt houve diversas modificações no entendimento, porque as pessoas no passado perceberam que o comunismo não estava dando os frutos que tanto dizia: justiça, igualdade, fraternidade, etc. Não estava dando. Estava dando o quê? Fome, miséria, morte, sofrimento. Aí o que esse pessoal pensou? Não, a gente precisa usar o capitalismo contra o capitalismo. Sabe o que fizeram depois da Revolução Russa, da Segunda Guerra Mundial? Sabe o que fizeram? Pegaram um detalhe do capitalismo, que é o livre comércio. O livre comércio, e colocaram dentro da sua bagagem ideológica para conseguir conquistar mercadoria, venda e compra. Por exemplo, a China. A China, hoje, ela é comunista, mas usa um ingrediente do capitalismo, que é o livre comércio, o livre mercado. E por isso que eles estão desenvolvendo alguns tipos de riqueza interna e externa. Em outros países também ocorre isso. Então, eles sabem manipular todas as informações a seu bel prazer. E essas manipulações, geralmente, a turma que fez parte do comunismo lá no século XIX, mais ou menos, eles usavam a técnica da desinformação. Que é o quê? Algumas pessoas dizem, o que seria basicamente a desinformação? Seria, por exemplo, você criar um documento falso e criar um falso documento. Mas esse aqui é um falso documento também. E você cria um outro falso documento e um terceiro falso documento. Nesses 3 falsos documentos, apenas um é apresentado como verdade, para contradizer os outros falsos documentos. Mas esse que foi dito como verdade é também um falso documento. E aí as pessoas não conseguem encontrar qual é o verdadeiro documento, porque não existe. Os verdadeiros documentos, geralmente, não todos, são apagados, destruídos, escondidos. Né? Então, a desinformação não é só a mentira. É a meia-verdade juntamente com a mentira. Então, é muito difícil você pegar coisas do passado e trazer hoje para os nossos dias, porque muitas coisas do passado podem estar falsificadas, tá? Por agentes da KGB. A KGB mesmo tinha diversos agentes espalhados pelo mundo todo para falsificar diversas informações, diversos documentos, conseguir acabar com a pessoa de um candidato político. Existe um jogo gigantesco que o comunismo fez e está fazendo hoje em dia. Então, de fato, o comunismo está interessado em promover a justiça para os pobres. Ele usa os pobres para o seu próprio benefício. É tanto, Marcos, que quando eu tinha uns 14 anos, eu via minha mãe indo para uma espécie de comício da turma da esquerda. E o que acontecerá, basicamente, é que eles davam dinheiro à minha mãe para minha mãe votar nos caras. Isso não existe, isso não é política. É o que acontece na prática. Se você for para um bairro simples, né, você vai ver que a grande maioria vem dos votos. E quem compra esses votos? Não é a turma do conservador, não é o cristianismo, não é a turma da direita que está se forçando aí para mostrar a verdade, mas sim a turma da esquerda. Eles estão comprando votos
e nunca querendo melhorar as pessoas. E depois ele faz toda uma nova narrativa e mostra, não, precisa melhorar aqui, melhorar a iluminação pública, a segurança, que é tudo uma manipulação que a mídia faz para enganar as pessoas que não conhecem bem o comunismo na prática, né? E nem na teoria, né? Nem na teoria. Tem alguma coisa a dizer, Marcos, sobre essa minha explanação? Sim, essa questão que o irmão citou sobre o desencanto que eles tiveram com o sistema comunista, né, quando viram que ele não cumpria aquilo que ele prometia no discurso, eu lembrei aqui, né, que o próprio George Orwell, que você citou, no livro dele, 1984, também na Revolução dos Bichos, né, ele meio que faz uma crítica a esse sistema, mesmo ele sendo socialista, né, o George Orwell é socialista. E ele faz uma crítica justamente por ele ter meio que se desencantado com o sistema. Ele viu que não estavam cumprindo a teoria que era proposta, né? E por isso ele colocou certas críticas ao sistema. Exatamente, exatamente. Agora, um detalhe importante que nem todo mundo está percebendo é que esse escritor, ele é socialista, mas dentro, até onde eu sei, existe uma certa manipulação em que você pode ser socialista e criticar o socialismo. Você pode ser socialista e criticar o socialismo. Isso é contraditório, porque você está criticando algo que você não está gostando. E você ainda é socialista? Sim. Mas a ideia que ele quer passar é o seguinte, é que o socialismo que George Orwell queria que acontecesse, não aconteceu. Então, é como se desse a sensação de que o socialismo que aconteceu e é ruim, não é esse o socialismo. O socialismo bom é outro. Entende? Então, é justamente aí que existe a questão da manipulação. Então, esse cara, ele escreve, mas escreve defendendo e, ao mesmo tempo, condenando o socialismo. Entendeu? Porque parece que ele está mostrando apenas o ponto negativo do comunismo. E o ponto positivo ele não diz nada. É como se, tem um ponto positivo, então você pode aceitar. Então, muito cuidado, que existe essa parte oculta dentro da própria obra de Orwell. Entendeu? Porque ele está mostrando aí que o comunismo é ruim. Mas ele não está dizendo que o comunismo deve ser rejeitado. Entendeu? Ele passa por aquela circunstância que houve, de fato, o controle da verdade. Existe até um filme, né? Se não me engano, existe até um filme sobre esse livro. Não sei se você conhece. Tem até um filme sobre ele, em que tem uma cena desse filme em que o personagem, Winston, ele é capturado e ele pergunta quanto é 1 mais 1. Aí o Winston diz, é 2. Aí ele é torturado. Quanto é 1 mais 1? É 2. É torturado. E vai aumentando a intensidade da tortura, sabe? Aí ele, quanto é 1 mais 1, Winston? Eu não sei. Aí ele é torturado de novo. Isso é mais forte, né? Aí faz a mesma pergunta. Quanto é? Aí, é 5. Aí ele é torturado de novo. Aí ele fica doido. Ele fica doido porque ele não consegue dar resposta nenhuma. E é justamente aí que é o socialismo. O socialismo não quer nenhuma resposta. Ele não dá nenhuma resposta a ninguém. Ou seja, ele não quer resposta objetiva, ele não quer resposta subjetiva, ele quer que você caia numa complexidade de insanidade mental, em que você consiga perder toda a noção de realidade, não somente dos números, mas toda a noção de realidade, toda da linguagem, da geografia, de tudo. Então, é um trabalho fenomenal que eles fazem, né? Inclusive, tem aquele, não sei se você conhece a expressão, me fugir da memória, o projeto, o Cautra, alguma coisa assim, sabe? Tem alguns projetos que foram desenvolvidos na Rússia e alguns projetos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos que têm o mesmo objetivo de manipular as pessoas através
dessa prática em mudar a percepção da pessoa, né? E nunca conduzir-as a uma resposta. Quando você é um socialista de verdade, porque existe socialista que é falso, e pensa que é de verdade. Quando você é um socialista de verdade, Marcos, você não pode dizer que existe verdade absoluta. Se você disser, por exemplo, eu sou socialista ou comunista, e digo, existe verdade absoluta, eu estou me contradizendo. Porque a própria base do comunismo ou das ideologias não acredita em verdade absoluta, e sim em verdade relativa. Entendeu? É verdade relativa. Então não há como sustentar de forma nenhuma essas ideias. Então, para encerrar, eu não sei nem quanto tempo a gente está aqui conversando, para encerrar, você fala assim, a justiça social é a justiça bíblica? Eu estive pensando sobre isso, e a minha resposta pode estar errado. Eu não sou o dono da verdade, e muito menos eu concordo com todo mundo aqui que está aqui atrás de mim. Não quer dizer que eu concordo, né? Tá tudo aqui bonitinho, mas não concordo nem com todo mundo, né? Isso é natural. Você pode discordar, eu posso, né? Isso é natural. Isso a gente tem que ter na cabeça, né? Mas, no que diz respeito às verdades universais ou absolutas, todos nós temos que concordar, né? Eu acho assim, sabe, Marcos, que a justiça social, numa perspectiva socialista, só existe para dar poder a quem quer o poder, entendeu? Já numa perspectiva bíblica, a gente entende que a gente precisa da mão de Deus. Então, nessa justiça bíblica, toda vez que acontecia que Israel passou por situações de sofrimento social, inclusive o povo judeu foi diversas vezes retirado de Israel, foi levado cativo, por exemplo, para a Babilônia. Então eles precisavam de uma justiça, né? O próprio Messias fala de justiça, mas não é essa justiça que o marxismo diz que é. Não é justamente essa aí, mas a justiça que confia plenamente na misericórdia de Deus e que ele pode usar até as pessoas ruins para dar algo bom. Por exemplo, Deus usou alguns ditadores do passado para consertar Israel. Usou imperadores, reis, para modificar Israel, para Israel voltar a ser fiel. Né? Usou até pessoas que eram não judeus para restaurar os muros de Jerusalém. Ou seja, Deus é um Deus soberano que não depende de pautas políticas, que não depende de ideologias, que não depende da aprovação do presidente. Então, realmente, a justiça bíblica, ela não está inserida em um jogo de justiça social no aspecto social, né? Nesse aspecto em que nós vivemos, né? Nessa materialização das ideias, mas ele está acima. E por estar acima, ele consegue dizer, essa aqui é a minha vontade e vai ser feita. Né? Deus ele é soberano, ele é superior. Nós é que somos inferior e precisamos de candidatos, de pessoas de fato comprometidas. Isso está sendo difícil, né? Comprometidas com boas coisas, né? E assim melhorar a sociedade, né? Nós precisamos melhorar a sociedade não para beneficiar um grupo, mas para beneficiar todo mundo, independente do seu posicionamento, independente se você acredita ou não em Deus. A sociedade existe para beneficiar todo mundo e também para dar segurança e liberdade a todo mundo, independente se você é comunista, se você é ateu, agnóstico, cristão. A sociedade, o governo existem para garantir esses dois principais direitos, que é a segurança para todo mundo e a liberdade para todo mundo. Já no comunismo, não. Só quem pode ter segurança e liberdade é a turma do comunismo. O pessoal é guilhotinado, como a Revolução Francesa. E o Estado, ele precisa realmente se converter, né? O STF mesmo precisa se converter aí e pedir arrependimento, né? Essa é a minha ideia sobre a justiça social e a justiça bíblica, Marcos. O que você poderia nos ajudar aí nessa questão? Sim, com certeza. Eu gostei da forma como o meu irmão separou, né, que a justiça social vista de acordo com a visão comunista socialista, ela não seria compatível com o que a palavra de Deus nos apresenta, né?
normalmente eles mostram isso, né, com aquele discurso populacionista, né, de eu sou o candidato do povo, né, eu ajudo os menos favorecidos, ou coisa do tipo. E com isso, conquistando, né, a simpatia do povo, eles passam a usar isso, o favorecimento do que o povo dá a eles, para o seu benefício próprio, né? Isso. Eles costumam usar bastante, né, as pessoas que querem unir o comunismo ao cristianismo, a, os versos do capítulo 2 de Atos, né, onde fala sobre a comunidade cristã, que vendia as propriedades e dividia o dinheiro entre uns aos outros, né? E eles É. costumam querer usar esse trecho bíblico para favorecer, né, o movimento, para dizer que ó, tá vendo? Os primeiros cristãos eram comunistas, né? Eles queriam falar. Então, é importante dizer que os primeiros cristãos, né, eles faziam isso, como o irmão disse, confiando, vendo isso como uma obediência a Deus, como a mão de Deus pairando sobre eles, como providência de Deus, o dinheiro que conseguiam para repartir um entre os outros, né? E não como a implantação de um sistema na sociedade neopolítica. Eu acho interessante o que o irmão disse, né, sobre eles quererem apenas dar direitos àqueles que são a favor dos movimentos, né, ideológicos. Tanto que existe aquela questão do cancelamento, né, de cancelar as pessoas, que hoje em dia ocorre bastante, né, quando alguém fala algo contrário ao que é divulgado, na maioria das vezes, né, na mídia ou em outros lugares, ele passa a ser atacado em suas redes sociais, pessoalmente, e até mesmo difamado, né? Então, quando nós passamos a querer defender que não existe relativismo, não existe subjetivismo, né? Que existe sim uma verdade absoluta, que quem define aquilo que deve ser feito, que é bom, é Deus, eles passam ali a nos ver de maneira negativa, nos atacar e usar aquela população que foi enganada por eles, em sua maior parte, para também atingir essas pessoas que estão sendo contrárias ao que eles falam. É verdade, é verdade. É verdade. E para assim, concluir, vou trazer aqui apenas duas coisas. Só para fortalecer mais esse pensamento, realmente muitas pessoas hoje, principalmente nas faculdades, né, têm dito que os primeiros cristãos eram comunistas, mas isso faz parte de uma narrativa contraditória, né? É como se o comunismo, na época, eles acreditam, repartiam suas propriedades e tudo mais, né? Só que o comunismo de hoje não faz a mesma coisa. Nenhum comunista socialista, você não está vendo por aí eles repartindo suas terras, cultuando Jesus, né? De verdade, dando pão, sem necessariamente estar numa pandemia ou no que aconteceu. Sim? Eles incentivam os outros a fazerem isso, né? Mas eles não fazem. Não, não, ao contrário, né? Justamente, é o que eu estou dizendo a você. Eles querem o poder para eles. Jamais estão repartindo. E a intenção deles nunca foi repartir nada. Ao contrário, a União Soviética, eles não chamam de roubo, eles chamam de expropriação. Eles chegavam nas terras do proprietário, dos fazendeiros, e arrancavam aquelas terras deles. Mas você está me roubando? Não, não é roubo, não. É expropriação. Veja que mudança de palavra bonita. Olha que enganação danada. Roubava as pessoas para eles, né? Aquela, aquela ideia de Karl Marx de o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence, né? Pois é, justamente aí. Então, você observa na prática que eles não fazem isso. E, na verdade, isso é um jogo de mentiras que convence muitas pessoas. Ninguém, na verdade, que tenha um poder vai estar distribuindo sua riqueza. Ninguém. Ninguém, ao contrário, quer para si.
os motivos são os mais diversos possíveis, né? Mas a questão de ajudar o próximo está inserida em todos nós, né? Isso aí é uma questão normal de cada um de nós, de ajudar o próximo. Mas jamais dá a ideia de que na minha casa pode morar todo mundo. Não tem como fazer isso. Não tem. Eu vou na tua casa aí, Marcos, agora tu tá trabalhando o dia todo e eu tô aqui fumando maconha, vendendo droga e eu quero assistir Netflix. Isso não pode, meu irmão. Tá entendendo? Não pode, isso né? Aí, e o que acontecia na época dos cristãos é que você tem que pegar o contexto. O pessoal de Atos dos Apóstolos, no período do Pentecostes, houve diversos judeus que vieram de diversas partes do mundo, diversas partes da Judéia, do próprio Israel, e eles se converteram e havia 3.000 pessoas. E essas 3.000 pessoas precisavam ser alimentadas e provavelmente muitas delas eram mulheres, crianças, eram pessoas que provavelmente estavam desempregadas, idosos, que não podiam ter força suficiente, doentes. Não era todo mundo que não soldado, né? Tô bem, tô aqui no sol, tô bem, não. Havia diversas condições. Então, o pessoal se reúne e vai ajudar todo mundo. Aqueles que tinham mais condições vendiam algo para pegar esse dinheiro, não para manter pautas ideológicas, mas para ajudar o próximo de verdade, independentemente se ele está ou não apoiando o conservadorismo. Mas só o fato de eles serem convertidos ao cristianismo, eles deveriam realmente entender, ó, estamos aqui para ajudar vocês, sem essa mentalidade comunista, que eles querem apenas fazer esse jogo, essa manipulação, né? E também é uma espécie de anacronismo, né? Você pegar um conceito do século XVII, século XVIII e jogar para o século I, ou ano sem depois de Cristo. O comunismo naquela época não existia a nomenclatura, não existia o conceito de comunismo na época, entendeu? Agora, por fim, só para terminar, eu quero apresentar aqui meu primeiro trabalho, foi isso aqui, ó, Voz da Educação. Eu não sabia, Marco, eu não sabia que é uma editora comunista. Eu não sabia. Aí eu consegui publicar aqui um artigo, tá? Aí depois de muito tempo eu vim saber, né, que o pessoal era comunista, mas eu consegui publicar aqui um artigo sobre contra a seita Testemunha de Jeová. São 20 artigos e eu tenho um artigo aqui, Voz da Educação, entendeu? E eu estou vendendo ele em PDF. Quem tiver interessado, tem vários artigos aqui sobre educação, né? Exemplo, Desafio da Educação Integral em turma de educação de jovens e adultos, tá? É um exemplo de artigo que tem aqui. O meu foi Por que as novas críticas sobre a doutrina da Trindade devem ser respondidas, na página 90. Então há vários artigos, tá? Esse aqui foi o que eu ganhei da editora. Esse aqui foi o meu livro que eu escrevi completamente, Ateísmo, uma ilusão construída sobre a realidade, que foi o meu trabalho de graduação da Faculdade de Teologia. Eu publiquei em forma de livro, bem fininho. Aí eu falo aqui sobre hipótese documentária, o ateísmo darwinista, a visão criacionista, muita coisa. E recentemente escrevi também Os fundadores do comunismo, criaram a ruína da igreja. Quando eu digo assim, criaram a ruína da igreja, estou falando da questão institucional. Né, que muitas igrejas estão apoiando candidatos de esquerda, entendeu? Aí eu estou dizendo que essas igrejas entraram em ruína. Aí eu falo sobre fundadores e algumas coisas a mais. Tá? É o segundo livro que eu escrevi. E tem esse aqui, Desculpe-me, socialista. Esse aqui não escrevi, tá? Mas eu estou apresentando a vocês que se alguém estiver interessado e quiser ajudar o nosso trabalho, esses 3 livros que estão novos, né, não estão usados, esses aqui são que eu uso para leitura, mas os meus que eu revendo estão aqui. Esses 3 livros aqui estão custando R$90 e o frete é grátis, entendeu? Quem estiver interessado. E ganha de brinde o meu livro Voz de Educação em PDF, tá? Eu posso enviar em PDF esse livro aqui com mais de 30 folhas. Esses 3 livros por R$90, tudo isso com frete grátis, entendeu? E uma dica de livro para encerrar é O Comunista Exposto. Esse é um clássico que você precisa
ter em sua biblioteca. São vários, né? Mas esse é um dos que eu mais gostei, um que eu mais, assim, fiz anotação, pichei, entendeu? Tem um aqui que até a capa dele caiu, de tanto eu ficar manuseando ele, caiu bastante. Tá aqui muita informação, entendeu? E também é preciso que você também consiga conhecer o que os próprios socialistas dizem, né? A história da Revolução Francesa, da burguesia, tá? Então a gente precisa conhecer os dois campos de atuação para a gente não estar distorcendo nenhum nem outro e assim estabelecer a verdade, né? Por meio do descobrimento do conhecimento, né? Então o conhecimento está aí para a gente descobrir. Então, Marcos, eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer esse momento. Eu gostei bastante. Eu espero que a gente consiga aí, daqui a algum tempo, produzir mais conteúdos, né? Fortalecer mais essa dinâmica, essa interação, trocar ideias e um ajudar o outro segundo as suas forças, né? E assim poder assim crescer juntos, né? Você faz pedagogia e eu posso depois dar dicas sobre pedagogia assim contra, né, Paulo Freire, né? Se você precisar, eu acredito que você saiba bastante coisa também. E a gente vai se ajudando e ajudando o próximo também dessa forma que a gente pode realmente trabalhar, entendeu? Então, aqui meu sentimento de gratidão, de reconhecimento que você teve por mim fazer esse convite em fazer esse trabalho aqui na rede social. Eu agradeço de coração e eu espero estar disponível e a gente venha realmente desenvolver e fortalecer mais esse nosso papel. Viu, Marcos? Obrigado a você aí. Uma boa tarde. Que Deus abençoe. Agradeço, meu irmão, e que Deus abençoe você também. Amém.